Olá, na aula de hoje vamos falar sobre imunização. Falar em imunização é o mesmo que falar de vacina, pensando que a vacina é uma das principais formas de se imunizar. E a vacina nada mais é que uma grande conquista da ciência, um benefício tão maravilhoso que nos deu a possibilidade de proteção e promover um bem-estar à saúde de um indivíduo, trazendo a ele benefícios incomparáveis que somente a vacina pode oferecer. E dentro desse contexto e desse trabalho exaustivo e incansável dentro de programas e esclarecimento da tão importante se vacinar, o profissional auxiliar de enfermagem, ele tem um papel fundamental em todo esse processo, desde as questões de orientação e esclarecimento, né, da população, da importância de se vacinar, até mesmo no manuseio técnico e prático desse processo, né? Então, atividades relacionadas à vacinação dentro das unidades públicas e privadas, ações de conservação, preparo e administração desses imunobiológicos, muitas das vezes tarefas exclusivas de um auxiliar de enfermagem. Bom, vamos saber e conhecer a diferença de imunidade e imunização. Para isso, é extremamente importante sabermos qual que é a ação das vacinas no corpo humano, como que ela reage fisiologicamente. Além disso, saber sobre toda a sua parte de armazenamento, preparo, conservação da vacina também é de suma importância. Sabendo que as vacinas têm como seu papel principal prevenir doenças que podem ser transmitidas de diversas formas, né? E para que essa meta, né, no caso a meta que eu estou me referindo é a prevenção dessas doenças transmissíveis, é importante a gente saber e conhecer também essas doenças que serão prevenidas através da vacinação. Como que essas doenças elas se comportam dentro da comunidade. É uma doença extremamente grave? É uma doença que vai trazer prejuízo para essa população? Como que essa doença se comporta, né? É interessante fazer todo esse investimento de conhecimento, de ciência para essa doença? Então, baseando nesses critérios, é onde surge, né, as possibilidades e futuramente a possível vacina, né? E também, sabendo esse comportamento da vacina, como que ela interage, né, quando ela se manifesta, saberemos também o quão pode ser prejudicial as questões sociais e econômicas, porque nenhum indivíduo ele é produtivo quando ele está doente, ok? Bom, vamos saber então a diferença de imunidade e imunização. A imunidade nada mais é que a resposta que o nosso organismo desenvolve pelos ataques de agentes nocivos. Isso quer dizer o quê? Quando o nosso organismo está sendo atacado, né? Está sendo invadido por agentes que têm o intuito de prejudicar o nosso organismo de alguma forma. Esses agentes estão presentes no ambiente e por algum motivo, por alguma exposição, né, estamos sendo vulneráveis a esses agentes. E esse processo de imunidade, né,
ele é adquirido através da imunização, ok? Então, dar-se o nome de imunização. Então, esse processo até você alcançar a imunidade, chamamos de imunização. E a imunidade ela pode ser adquirida de duas formas, ativa ou passiva. A imunidade ativa ela é desenvolvida através de resposta a estímulos externos, né? Então isso quer dizer o quê? Estímulos que estão presentes no ambiente e fora e querem invadir o nosso corpo, né? E esses estímulos podem ser de duas formas. Primeiro, quando nós adoecemos, né? Então, nós ficamos expostos a algum micro-organismo, esse micro-organismo invadiu o nosso corpo, aí, né, o nosso corpo passou por um processo de adoecimento, né? E nesse processo o nosso corpo cria uma memória, né? Cria uma imunidade, né? Então, esse é uma das formas de adquirirmos uma imunidade ativa. A segunda forma é através da administração das vacinas, né? Então, as vacinas, elas nada mais é que o agente patogênico de alguma forma, né? Então, nós temos vacinas de forma atenuada, inativa ou modificada, a gente chama de engenharia genética, né? Quando ela é 100% produzida em laboratório. A atenuada, ela é quando é o próprio agente infeccioso, então é o próprio micro-organismo, porém eles são enfraquecidos, então eles não têm a competência de desenvolver a doença no seu corpo. E a inativa é quando esse agente infeccioso ele está morto, né? Está alterado de alguma forma, ou quando se utiliza apenas uma porção, uma partícula desse agente patogênico, né? Para a produção da vacina, né? Então, a vacina nada mais é que você propositalmente, vamos dizer assim, se expõe ao agente patogênico, porém de uma forma totalmente segura, de uma forma que você não vai desenvolver aquela doença, né? Para que o seu corpo tenha a mesma resposta da primeira opção que eu falei anteriormente. Então, o seu corpo vai criar uma memória, né? Essa memória vai ser uma forma de se defender, né? Então, no próximo momento que esse agente patogênico tentar invadir seu organismo, nós já teremos o nosso sistema imunológico preparado, né, para combater e não deixar essa doença se desenvolver, ok? E a imunidade passiva nada mais é que quando a gente já recebe essa defesa pronta, né? Então, voltando um pouquinho, quando eu falo em criar uma memória, é o que? Criar anticorpos, né? Então, esses anticorpos é o que vai ficar fixo no nosso organismo, vai ficar registrado no nosso organismo, quando essa doença, né, futuramente tentar se desenvolver no meu corpo, esse anticorpo vai entrar em ação e vai neutralizar esse desenvolvimento. A imunidade passiva é quando eu já recebo esses anticorpos prontos, né? Isso acontece em quais momentos? Quando existe o aleitamento materno, né? Então, transmissão de mãe e filho através da placenta, aleitamento materno, né? Soros antiofídicos, né? Muito utilizado
mordidas de animais peçonhentos, que também são anticorpos já preparados, né, já prontos, que são introduzidos, vamos dizer assim, né? O nosso organismo já recebe ele pronto e faz a mesma, trabalha com a mesma propriedade, ok? Bom, e sabendo da tão importância e tão valioso, né, a vacina, né, o quão ela é benéfica para a população, o quanto ela previne, né, ela previne depois da implantação da vacina, né, deixando ela disponível para a população, é visível quantos benefícios ela trouxe, né? Desde doenças que foram totalmente erradicadas, doenças que foram controladas e doenças que foram que não são desenvolvidas nas suas formas mais graves, né? Então, o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, ele vem fazer essa ponte, esse vínculo das vacinas e a população, através de várias estratégias, né, junto com vigilância epidemiológica, para que essas vacinas alcancem todos da comunidade, da população, para que esses benefícios que eu falei anteriormente seja alcançado em todo o território. Então, o Programa Nacional de Imunização ele foi criado em 1973, né? E como eu falei, ele teve avanços consideráveis, né, para o controle das doenças e de diversas doenças aí das respectivas vacinas disponíveis, né? E esses avanços foi através de várias ações que a princípio é coordenada pela FUNASA, que é um órgão, né, do Ministério da Saúde, que é responsável por distribuir essas vacinas para toda a população, né? Então, é um aliado do Programa Nacional de Imunização, né, esse órgão FUNASA, né, possibilitando essas distribuição e também aprimorando as ações para que essas vacinas tenham alcance aí para toda a população. Então, as vacinas do programa do PNI, elas são encontradas nas unidades básicas de saúde, né? E umas vacinas imunobiológicos especiais vai ser nos centros de referências de imunobiológicos especiais, que são vacinas que são indicadas para pessoas que talvez tenham alguma patologia que interfere no seu funcionamento do sistema imunológico e etc. E para que esse imunobiológico, que é essa vacina, como eu falei, né, que é uma substância muito delicada, que exige todo um cuidado, desde o seu preparo, a sua manipulação, né, nós precisamos de pessoas, né, treinadas para que todo esse cuidado seja eficiente, né? Então, esse treinamento é através das orientações, né, que parte do Programa Nacional de Imunização, que checa e orienta desde dos cuidados da temperatura que essas vacinas podem ser armazenadas, né? Então, a sua conservação, a sua exposição à luz solar, né?
Então, todos os fatores que podem alterar a eficiência desse produto, né, dessa substância que é o imunobiológico, eles devem ser muito bem esclarecidos, né, para que não tenha aí uma má eficiência e também uma perda desses imunobiológicos aí dentro dessas unidades básicas. A grande maioria das vacinas, ela é administrada por via parenteral, então, que é um procedimento invasivo ou subcutâneo ou intramuscular, enfim, né? Então, além desses cuidados de conservação, preparo, né, a manipulação, os cuidados com a técnica asséptica, a utilização de materiais esterilizados, né, o conhecimento da antisepsia da pele do indivíduo que vai ser vacinado e também os descartes dos materiais perfurocortantes tem que ser muito bem esclarecido. Então, por conta disso, o profissional competente para a realização desses procedimentos é um profissional da enfermagem, um profissional da área da saúde e especificamente um auxiliar de enfermagem. Bom, o indivíduo, ele deve ser muito bem orientado e deve, o profissional que estiver ali, né, na prática da vacinação, ele tem que esclarecer todas as dúvidas do indivíduo que vai ser vacinado e também é importante que ele saiba todo o manejo burocrático e documental envolvido aí nessa questão da vacina, né? Então, o registro no cartão é extremamente importante, como também é importante deixar claro para o indivíduo o aprazamento, que é o quê? A data do retorno, da próxima dose, né? E esses registros, ele é fundamental para em mãos do indivíduo e também nos documentos e registro que fica na própria unidade. Através desse registro que fica na unidade, nós conseguimos organizar, né, todas essas documentações e também fazer as buscas daqueles indivíduos faltosos, né, para que a gente, como eu falei, possa alcançar aí e deixar todo esse calendário em dia. Conseguimos também emitir boletos e os boletins mensais, onde vai estar registrado quantas doses foram administradas, né? Então, de certa forma, o que faz esse registro? Num território de tantos X de habitantes, quantos estão vacinados, quantos devem ser vacinados, que tipo de estratégias eu devo adotar para alcançar esses não vacinados, né? Então, é um registro muito bem importante. Bom, como eu estava falando, esses registros são extremamente importantes para que realmente seja eficiente esse Programa Nacional de Imunização. Bom, cadeia de frio. A cadeia de frio nada mais é que os procedimentos utilizados para garantir a qualidade dos imunobiológicos das vacinas durante o seu armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte. Então, são adotados diversos procedimentos extremamente criteriosos e delicados, né, que esses imunobiológicos não sofram nenhuma alteração durante este período. Bom, as vacinas elas são estocadas em câmeras frigoríficas, freezer ou geladeiras, né? E elas podem variar
nas temperaturas desde 20 graus negativos até 8 graus positivo, né? Isso vai depender da quantidade das vacinas que vai ter nesse equipamento e quais as vacinas, que nem todas também podem ser congeladas. Bom, aqui nós temos uma tabela de qual vacina pode ser congelada e quais não pode ser congelada. Então, como eu falei, para assumir essa responsabilidade, o profissional ele vai passar por um treinamento, né, para ele ter conhecimento detalhado de cada vacina, de quais os cuidados que devem ser tomados né, para cada vacina, o que pode fazer quando ela ainda está fechada, o que pode ser feito depois de aberto. Então, são um processo bastante rigoroso. As unidades básicas, eles adotam a utilização de geladeiras, aqueles refrigeradores domésticos mesmo, tá? Basicamente de 280 litros, né? Que vai ser utilizado somente para vacina, ok? Nenhuma hipótese a geladeira que está armazenando as vacinas pode estar utilizando para armazenar algum tipo de alimento ou coisa parecida. Essa geladeira da unidade básica, ela vai ter temperaturas positivas, né? Então vai estar variando entre 2 a 8 graus, né? E é extremamente necessário o controle da temperatura, né? Então existe um protocolo que deve ser seguido para controlar essa temperatura e de fato ter certeza que ela está dentre essa temperatura que falamos anteriormente. Algumas unidades básicas já possuem uma geladeira com outra característica, uma geladeira de porta de vidro, onde a gente consegue visualizar as vacinas, né? Porque elas têm que ser muito bem organizadas entre as prateleiras, né? E tendo a porta de vidro é muito mais fácil. Por quê? Porque aquele tempo que eu deixo a porta aberta para procurar o frasco da vacina que eu preciso, já é um tempo suficiente para oscilar a temperatura, né? Então, a geladeira de porta de vidro, ela é específica para isso mesmo, para vacina, ela tem esse benefício. Então, olha só alguns dos critérios do protocolo para conservação desses imunobiológicos. Então, o refrigerador ele deve ser instalado em ambiente ventilado, afastado de fontes de calor e com uma tomada específica para o seu funcionamento. Então, isso quer dizer o quê? Nada de gambiarras, nada de Benjamin, né, para dividir essa vacina com algum outro equipamento. É importante que exista um gerador de emergência ou algum modo que detecte a interrupção de energia, né? Porque se não houver um gerador, tem que ter um plano B caso ocorra aí a falta de energia daquela unidade. E se não existir um plano B e muito menos um gerador, o risco de perder todos aqueles imunobiológicos que estão armazenados nesse refrigerador é extremamente grandioso, né? Então, além de perder, a população perder aquele imunobiológico, é um prejuízo financeiro extremamente grandioso, porque vacina é muito caro. As vacinas devem ser guardadas nas prateleiras e em bandejas fenestradas,
né? Então são bandejas vazadas, né? Parecido como escorredor de louça, fora da embalagem, né? Porque elas vêm em embalagem de caixinhas, tipo papelão, né? Como se fosse caixinhas de remédio. E dessa forma, elas armazenadas dessa forma, permite-se a circulação do ar frio, né, em toda a extensão do frasco da vacina, ok? Então, não é recomendado que se guarde essas vacinas na porta ou nas gavetas da geladeira. O congelador ele deve ser preenchido com os gelos recicláveis, conhecido como gelox, que podem ser necessários para o transporte das vacinas, né? Então, muitas das vezes, nós vamos utilizar essas grades fenestradas, colocar dentro de uma caixa de isopor ou poliuretano, que vai conter dentro dessas caixas o gelox, para manter aí a temperatura. E aí, toda vez que eu tirar um gelox do refrigerador, eu tenho que repor, né, para nunca deixar em falta esse item, né, que é o gelo reciclável, porque acontecendo aí alguma emergência, eu vou ter como assegurar a preservação dessas vacinas. As gavetas que geralmente dentro de uma casa a gente armazena legumes ou coisas do tipo, a gente pode colocar garrafas com água tingida, ok? Para não se confundir, que seja água potável. E essas águas também vai estar ajudando a manter a temperatura do refrigerador em toda a sua extensão, né? Porque muitas das vezes, né, uma parte de cima, do meio, ela acaba sendo mais gelada do que a outra. Então, essa estratégia é uma forma de manter aí a temperatura igual. É importante que tanto as vacinas quanto as garrafas de água sempre guardadas distante das paredes da geladeira, com o mesmo intuito que nós falamos anteriormente, que circule o ar frio em toda a extensão do frasco da vacina. E a verificação da temperatura, ela é feita através de um termômetro próprio para isso, né? Esse termômetro, ele tem a régua milimetrada, né, de máxima e mínima temperatura. Ele ficará mantido na posição vertical. Existe esse termômetro também portátil para colocarmos dentro da caixa de isopor, né? Então, muitas das vezes a gente tem o sensor desse termômetro dentro da geladeira e o visual dele fica para fora, para que eu não precise abrir a geladeira toda vez que eu for fazer esse controle da temperatura, né? E eu preciso fazer esse controle no mínimo 3 vezes ao dia e quando necessário. Este é uma imagem de como deve ser esse termômetro. E como eu disse, nós devemos checar essa temperatura diariamente, de manhã e de tarde, ou quando necessário. E deve ser registrado num mapa próprio para controle de temperatura. Então, um impresso próprio para fazer esse controle, para fazer todas as anotações. E quando necessário, aquela técnica de isopor ou caixa térmica, ela pode ser utilizada também quando eu precisar fazer a limpeza dessa geladeira. E aí eu coloco todas elas armazenadas em caixas térmicas, utilizando aí
o termômetro portátil. Aqui é uma imagem de como seria esse impresso próprio, né? Então aqui tem um dia, né, de 1 a 30, o horário, a temperatura e a assinatura do profissional que fez a checagem. Todo refrigerador que estiver armazenando as vacinas, ele tem que estar muito bem identificado, né? Identificado que ali se encontra vacinas e que alguns cuidados, como por exemplo, não abrir e fechar a porta constantemente, deve ser evitado no intuito, como eu já disse, de não oscilar a temperatura, ok? Os recipientes isolantes podem ser usados para acondicionamento das vacinas quando a geladeira estiver sendo limpa ou quando em campanha, né? Então, aquela técnica do isopor e também da caixa, né? Um dos dois, né? A gente utiliza também quando estamos fazendo campanha em via pública e não podemos levar, né, um refrigerador, então também será útil essa técnica.